Olá, uma carinhosa saudação a todos. Hoje nós estamos reunidos para refletir um pouco sobre o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. O título de hoje, que está no capítulo 21, é Falsos Cristos e Falsos Profetas. Então, eu gostaria primeiramente de ler aqui as passagens que estão no Evangelho, para que nós possamos pensar um pouco sobre o assunto. Elas dizem assim: conhece-se a árvore pelos frutos, porque não é boa árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Está em Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestido de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecê-los-eis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecê-los-eis. Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. E respondendo Jesus, disse-lhes: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E se levantarão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, resfriar-se-á a caridade de muitos. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser: Olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhe deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios, e maravilhas tais que, se fora possível, até os escolhidos enganar-se-iam. Está em Mateus, capítulo 24, versículos 4 a 5, 11 a 13, 23 e 24. E também em Marcos, capítulo 13, versículos 5 a 6 e 21 a 22. Bom, nós poderíamos começar a nossa conversa dizendo que esse assunto é fruto de uma entrevista de um mestre em comunicação e ciência sociais, dada a um veículo de comunicação de uma época distante. Bom, o mestre na comunicação e nas ciências sociais é Jesus. O veículo de comunicação é o Evangelho. E o tema é a verdade, a comunicação da verdade. Parece estranho falar dessa forma, porque hoje em dia, em todos os campos da nossa vida, como não foi diferente em todos esses séculos que nos antecederam, a verdade da informação, a informação verdadeira, ela muitas vezes é distorcida, é ocultada, é retirada de nós.
ou mesmo nós, muitas vezes, retiramos, ocultamos ou falseamos a verdade em nosso próprio proveito, em favor de alguma ideia na qual nós acreditamos, ou em benefício de alguém que queiramos proteger, que queiramos promover. E todos aqueles que falseiam a verdade, que a ocultam, que a impedem de chegar aos demais, age como falso Cristo, como falso profeta. Hoje em dia, há vários termos para identificar esse tipo de ação, alguns inclusive em outras línguas, mas nós sabemos bem quando estamos lidando com a verdade. Há sinais que a verdade nos manda. Dentro de nós, há receptores das informações e o nosso espírito sempre sabe identificar aquilo que é verdade. Jesus aproveitou a sua grande experiência para nos trazer as características desses profetas, da verdade e da inverdade. Profeta, na verdade, é um comunicador. Um comunicador que, por sua experiência, pela sua vontade, pela sua capacidade, pela sua formação, pode trazer aos outros informações, dados sobre coisas que ainda não são conhecidas. Isso, na verdade, não significa um poder extraordinário, uma faculdade de operar prodígios, porque Jesus mesmo, mais de uma vez, deixou muito claro para nós que os milagres nada mais são do que a boa operação da natureza divina, daquilo que está à nossa disposição. E que se nós prestássemos atenção em seus ensinamentos, nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Então, o profeta seria como uma pessoa mais experiente, um irmão mais velho, que já passou por muitas situações e que conseguiu tirar dessa vida que teve ensinamentos práticos e previsões dentro da lógica, dentro da programação. Jesus também disse, e isso é importante saber, que só Deus conhece o futuro, porque o futuro ainda não existe. Ele mesmo revelou que desconhece o futuro, porque o futuro está por acontecer. O futuro é o porvir, é aquilo que ainda não veio. Então, é muito comum em momentos de crise, seja ela qual for, e principalmente dentro das religiões, surgirem os profetas, entre aspas, que trazem informações importantes, privilegiadas às vezes, que possibilitariam uma vantagem, um privilégio, um benefício específico, especial, para só uma parte do grupo que a escuta. Isso, além de ser contra a própria lei natural, vai totalmente contra tudo aquilo que nós aprendemos através de Jesus e através de vários outros profetas, porque Jesus também foi um, que nos trouxeram
verdades simples, aplicáveis. Se nós tomamos o Evangelho e usamos a simplicidade para tentar entender o que está ali, nós vamos ver que as coisas propostas são ligadas ao nosso dia a dia, são ligadas à nossa convivência, são ligadas às nossas ações e não vinculadas a grandes milagres, a grandes circunstâncias. A vida é formada de pequenas situações, de numerosas passagens que vão construindo o nosso próprio caminho. E os verdadeiros profetas trazem chaves para nós irmos abrindo as portas e conseguirmos avançar na evolução que está prevista para nós. Porque a única destinação de todo espírito, de todo ser, é a evolução. E os profetas verdadeiros vêm confirmar essa questão para nós. Vêm dizer para nós que nós temos que trabalhar, que temos que vencer as nossas dificuldades, que temos que nos superar para conseguirmos melhorar em todos os sentidos. Já os falsos profetas manipulam as coisas para que nós pensemos em soluções complexas, para que nós percamos tempo em busca de verdade quando ela está à nossa frente, à nossa disposição. Os falsos profetas aproveitam-se das nossas fraquezas, dos nossos momentos difíceis, da desunião, da luta entre irmãos, entre amigos, das desavenças por ideias, por crenças, por ideais. E só eles ganham. Só os falsos profetas ganham. Porque enquanto nós ficamos brigando em defender convicções e pontos de vista, eles adquirem maior poder sobre nós mesmos e nos dominam a seu bel prazer. Jesus deu um recado muito direto, muito claro, muito objetivo, de que nós temos que nos cuidar, temos que nos preparar e nos defender contra os falsos profetas. E essa defesa não é violenta, não é agressiva. Nós temos que nos defender com o amor e com a verdade. Porque isso nos dará tranquilidade para nós questionarmos tudo que vem, para nós avaliarmos se aquilo que está chegando para nós, além de verdadeiro, é benéfico, se vai ajudar a nós ou a alguém, se pode prejudicar, em contrário, a qualquer outro, e se tem a ver com os ensinamentos básicos, com as leis naturais que nós conhecemos, porque estão na nossa consciência. Então nós temos que fazer isso, temos que cuidar do nosso pensamento, das nossas vibrações, dos nossos sentimentos e buscar sempre a luz, porque a verdade, ela é iluminada. A verdade, ela clareia o caminho, ela indica a direção, ela une, ela fortalece,
ela perdoa. A verdade faz com que nós sejamos melhores em todos os sentidos. Então, a partir de hoje, tomemos cuidado com tudo que nós ouvimos, com tudo que nós lemos, com tudo que pensamos, para saber se aquele que nos passa os dados, se aquele que nos transmite a mensagem é de Deus. E o nosso íntimo sempre vai nos dizer o que é de Deus e o que não é. Nós não precisamos aqui ficar discutindo, não precisamos aqui perder tempo, porque dentro de nós existe uma força que nos leva a acreditar aquilo que é realmente real, aquilo que é verdadeiramente verdadeiro. As redundâncias são propositais. Porque só assim é que nós conseguiremos atingir aquilo que é o objetivo da informação, aquilo que é o destino da mensagem, que é a liberdade. Só com a verdade é que nós teremos liberdade. Busquemos a liberdade através da verdade e nós seremos felizes, nós seremos fortes e teremos um caminho maravilhoso pela frente. Certo, gente? Muito obrigado. Estejamos todos reunidos agora, pedindo a Deus que nos abençoe, que Ele ilumine o nosso caminho, que Ele permita que nós vejamos a sua luz e que consigamos identificar aquilo que é do bem, aquilo que é dele, aquilo que vem em nosso favor, para nos auxiliar na escalada da evolução, a que todos estamos afetos. Muito obrigado. Um abraço a todos.